O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi preso depois de prestar depoimento no Supremo sobre áudios divulgados pela revista Veja. Na troca de mensagens com uma pessoa ainda não identificada, Cid sugere que a Polícia Federal o pressionou a aderir a uma versão da corporação no processo de delação premiada. Nos áudios, Mauro Cid também reclama do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Segundo o militar, o magistrado já tem uma sentença pronta para mandar prender aliados de Jair Bolsonaro. Eles queriam que eu falasse coisas do que eu não sei, que não aconteceu, e eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado na associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer o que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei naquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. O que eu falei? Eu não vou botar no papel do mas o presidente encontrou secretamente o Alexandre de Moraes na casa do governo. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, no momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo. O PGR aceita e ele prende todo mundo. Alexandre Garcia, hoje conosco, direto de Lisboa. Que chique, Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui. O noticiário esquentou bastante na tarde de hoje. Ontem, então, foram divulgados esses áudios vazados aí de uma troca de conversas com o Mauro Cid, com uma pessoa que ainda não foi identificada. E hoje, então, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi preso preventivamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Moraes, ele teria, então, descumprido medidas cautelares e também por obstrução da justiça. A questão do descumprimento das medidas cautelares, Alexandre, ainda não foi informado quais seriam essas, ainda há essa dúvida. Mas quero ouvi-lo aí nesse primeiro panorama dos fatos que aqueceram o noticiário por aqui. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Augusto, vocês que estão aí em Cuiabá. Boa noite, Piotr, no estúdio. Olha, eu não sei se foi premonição ou o quê, o artigo que eu mandei para a Revista Oeste, que vai ser publicado agora, trata desse assunto, né? De um país sem freios e sem contrapesos entre os poderes, né? E aí sobrevém o arbítrio, já que a lei não é mais a lei, nem a Constituição é a Constituição, e sim a vontade das pessoas. Olha, eu queria dizer o seguinte: o Mauro, ou Mauro Cid, eu conheço o Mauro, eu conheço o pai dele, General 4 Estrelas Cid. Eu conheço a AMAN, eu inclusive só não entrei na AMAN por falta de competência, porque não passei no exame, mas eu fiz palestra na AMAN, né? Palestra na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, na ESAO, palestra na Escola de Comando Estado-Maior, na ESEM, palestra na Escola Superior de Guerra. E quando eu vi um noticiário sobre uma suposta delação premiada de Mauro Cid, eu disse: não pode ser, não fecha, não encaixa, não tem como, né? Agora a gente ouve aí essa gravação de uma conversa dele, né? Ele está proibido de conversar com jornalista. Então, ele deve ter conversado com algum amigo, algum parente. Não sei se houve escuta ou não, grampearam ou não, não sei. O fato é que foi divulgado. Foi divulgado e está aí. E essa divulgação
é mais ou menos a explicação para aquilo que a gente viu no noticiário. Puxa, é mesmo, só pode ser isso, porque de outra forma não pode. Então, aí certamente o ministro Moraes deduziu que ele tivesse falado com algum jornalista e o jornalista publicou. E talvez por isso, então, rompeu as condições da prisão domiciliar, que ele estava em casa de tornozeleira, né? Talvez tenha sido isso. Mas é um choque. Embora a gente saiba que as coisas se encaminham dessa forma no Brasil de hoje, é um choque. Talvez esse choque vá provocar muita indignação de muita gente, né? Porque tá essa história de ameaçar por crimes, 30 anos de cartão de vacina. Só nisso dá 30 anos de cartão de vacina. Meu Deus. E hoje a gente está vendo aí também a repercussão lá no Elon Musk sobre a condenação, 14 anos, dessa senhora ex-professora que foi procurar abrigo no Palácio do Planalto porque estavam jogando bombas de efeito moral, né? E ela foi se esconder. Bom, então é isso, Paula, é isso. Adalberto Piotto, hoje conosco no estúdio da Revista Oeste em São Paulo. Muito boa noite, quero também sua avaliação, Piotto. Mauro Cid assinou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, chegou a prestar 6 depoimentos, o último deles na semana passada. Na sequência, ontem, então, áudios vazados, uma troca de conversa do tenente-coronel com uma pessoa, lembrando, ainda não identificada, não sabemos quem é, com quem ele estava conversando. E nessa conversa, Mauro Cid critica aí a atuação da Polícia Federal e também do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, sexta-feira, é chamado para uma audiência no STF e sai então com uma ordem de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite. Oi, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Alexandre, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham, a Branca que já esteve conosco aqui. Ontem, inclusive, aqui no programa, a gente já tinha anunciado essa reportagem que foi divulgada pela revista Veja. E esse é o tipo do caso que começou, tá muita coisa errada no processo, né? Pela lógica do sistema acusatório brasileiro. Eu vou me ater a isso porque é muito importante para entender o porquê que nós estamos exatamente nesta situação. Ressalvada a possibilidade, parece que já foi afastado, que isso não é inteligência artificial, é a voz dele mesmo. Nós estamos num momento em que tecnologia consegue fazer muita coisa, mas parece que isso já está afastado. Senão, obviamente, não teria por que ele estar novamente preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que considerou verdade o que ele está dizendo. E este é o ponto. Porque onde é que você percebe o Mauro Cid dizendo exatamente o que ele viu? Ele está acusando, é uma acusação grave contra a Polícia Federal, da forma, do modus operandi da Polícia Federal em dar andamento a esse interrogatório, a essa investigação que faz. Preciso lembrar do ministro Gilmar Mendes, que lá atrás disse numa sessão do Supremo Tribunal Federal que os procuradores, que ele chamava da República de Curitiba, teriam sido pervertidos, praticado tortura ao forçar as pessoas a confessar crimes que, em tese, na opinião dele, não tinham sido cometidos. Ele cita, inclusive, um livro sobre essa questão. Mais que isso, e esse é o detalhe que talvez chame a atenção, qual é a reação do Supremo diante de acusações que faz um sujeito que não é qualquer pessoa, estou falando de um tenente-coronel do Exército Brasileiro, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que sim, ele pode ter dado informações para o processo do Alexandre de Moraes, nesse momento, nesse inquérito do ministro Alexandre de Moraes, mas ao mesmo tempo está dizendo como a coisa foi feita. Como é que eu coloco, então, uma dúvida que apontou o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, sobre a investigação da Lava Jato, sendo que nós temos os vídeos, por exemplo, da Lava Jato, em que você vê ali as testemunhas, ou os que assinaram a delação premiada, ou colaboração premiada, ou mesmo os acordos de leniência das empresas que aceitaram devolver dinheiro, em que fazem com advogados, de uma forma tranquila, os vídeos estão todos aí. Levante-se o sigilo, então, deste inquérito. O Brasil precisa saber o que a Polícia Federal pergunta e como ela pergunta.
há constrangimento do depoente, porque se há constrangimento, eu tenho que olhar para o ministro Gilmar Mendes e perguntar, e agora? Porque eu preciso tratar as duas coisas da mesma forma. E eu não estou nem dizendo exatamente que Gilmar Mendes tem razão no que ele alega que teria acontecido em Curitiba, mas se ele fez essa reclamação lá, agora eu tenho um depoimento muito claro, por parte desse áudio vazado, em que o tenente-coronel Mauro Cid acusa a Polícia Federal e diz que já tem, na verdade, uma sentença pronta. É ali só uma busca de motivos e de pessoas para confirmar uma narrativa da Polícia Federal. Então não tem investigação nenhuma. Mas esse caso começou todo errado porque o sistema acusatório brasileiro deixa muito clara a separação das partes. O Ministério Público, por exemplo, reclamou da Polícia Federal fazer um acordo de delação premiada com o Cid. E aí o Supremo foi lá e disse assim, olha, mas lá em 2018, por 10-1, eu acho que esse 1 divergente foi do ministro Marco Aurélio, disse que a Polícia Federal também poderia fazer acordo de delação premiada. Mas quem acusa é o Ministério Público. Como é que você vai ter uma promessa de que se você colaborar, você não terá uma punição maior ou terá um benefício maior porque você colaborou com as investigações? Ou seja, o sistema acusatório brasileiro foi completamente trucidado neste afã desses inquéritos sigilosos. Daí eu vou terminar essa minha primeira participação aqui, Paula. Levante-se o sigilo disso. Agora é uma questão de transparência para o cidadão brasileiro entender quem são as instituições do Estado que estão atuando neste caso e de que forma estão atuando. Para mim, esse é o ponto crucial, porque nós temos aí uma declaração forte do Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, temos uma investigação que o Supremo dá uma atenção gigantesca, é o ministro Alexandre de Moraes que está à frente, temos um órgão de Estado como a Polícia Federal atuando nisso, com uma posição muito contrária do Ministério Público, e temos um monte de segredos. Não dá mais para ter segredo, até porque esses inquéritos não acabam nunca. Então está na hora de levantar o sigilo e o cidadão brasileiro ter direito ao que está na Constituição. Transparência, clareza. Além, obviamente, de, bom, isso está dentro do Supremo. Por que isso está dentro do Supremo se não envolve pessoas com prerrogativa de foro? Bom, esse é o primeiro resumo do que a gente pode entender desse caso. Paula. Ana, muito boa noite, hoje comigo aqui no estúdio. A gente vai fazer algumas rodadas sobre esse assunto, claro. Antes da gente chegar efetivamente na prisão de Mauro Cid hoje, que foi preso preventivamente por ordem do Alexandre de Moraes, vamos falar um pouco dos áudios que foram vazados ontem, né, Ana? Não se sabe com quem Mauro Cid trocava essa conversa, como esses áudios foram vazados, a interesse de quem, mas realmente, como disse Piotto, é uma acusação grave contra a Polícia Federal, né? E até vou trazer aqui aspas para Mauro Cid. Ele diz o seguinte: eles, os policiais, estão com a narrativa pronta, eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, fecho aspas, então, para um trecho dessa conversa de Mauro Cid. É realmente uma acusação grave que precisa ser investigada, enfim, e vamos nos debruçar sobre isso antes de falar efetivamente da prisão, né? Que dia estranho, né, Paula? Mestre, mais um dia estranho no Brasil. Boa noite, Paula, mestre Augusto, boa noite, Piotto, em São Paulo, mestre Alexandre, hoje em Portugal, muito boa noite à nossa audiência, que acompanha mais um dia estranho no Brasil. Eu diria um dia soviético, até. Um dia bastante incômodo para quem almeja viver, progredir, trabalhar, estudar numa nação séria, numa república séria, onde as forças policiais não são usadas de maneira... não são usadas politicamente, o judiciário não é usado politicamente, e o que nós estamos vendo hoje, mais uma vez, é tudo tão rápido no Brasil. Eu até escrevi na Revista Oeste há algumas semanas e ainda estamos ali, nós vivemos no dia da marmota, nós acordamos e é a mesma coisa, abuso de autoridade, Constituição rasgada, devido processo legal não respeitado, e por aí vai, né? Um judiciário, um juiz da Suprema Corte que atua como vítima, como procurador, como juiz, como investigador, como polícia. Todos os dias nós estamos dando a mesma notícia. E aí, já que você falou do conteúdo dos áudios, né, Paula? Depois nós vamos entrar em outras especificações desse dia soviético de hoje.
eu fiquei muito impressionada com a parte que o Coronel Cid diz, abro aspas, eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. Eles são a lei. Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E nós estamos vendo um Congresso de joelhos, a OAB de joelhos, o próprio Ministério Público, o PGR, absolutamente todos de joelhos para uma pessoa. Nós temos hoje um imperador no Brasil, ditando o que o Brasil tem que ser. E aí, Paula, para finalizar essa primeira rodada, né, porque temos muita coisa aqui para falar sobre isso, Rodrigo Pacheco, eu serei o disco arranhado eterno sobre o nome Rodrigo Pacheco. Essa covardia histórica, capacho do Supremo Tribunal Federal, incapaz de defender a Constituição. Chegamos a um ponto soviético no Brasil. Tortura psicológica, querem que uma pessoa delate o que não aconteceu, querem que uma pessoa invente acontecimentos que ele não presenciou, que ele não testemunhou, para que uma narrativa, uma história mentirosa seja montada da maneira como o Alexandre de Moraes deseja. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Vale lembrar que Mauro Cid assinou esse acordo de colaboração premiada em setembro do ano passado, depois de passar 129 dias preso. E hoje, mais uma vez, é preso preventivamente por ordem de Alexandre de Moraes. Olha, são vários mistérios aí que a gente precisa examinar. Esse quadro todo é muito estranho e vamos por partes, né? Eu recebi, por exemplo, há pouco tempo, um telefonema do Coronel Cid. Ele estava, naquele momento, em liberdade, e ele telefonou, eu perguntei como é que ele estava, achei estranho o telefonema, mas ele disse que estava querendo retomar contatos com pessoas que ele conhecia, porque eu conheço o Coronel Cid. Ele marcava com a gente, quando nós trabalhávamos no Pingo nos Is, as lives do presidente Bolsonaro, e também mais de uma vez eu interessado em saber onde estava o presidente, precisava falar com ele sobre algum assunto, recorria ao Cid porque ele estava permanentemente ao lado do presidente da República. Então ligava para ele. Ele estava visivelmente tenso, não queria falar muito, então estava conversando agora com a Ana sobre isso. Por que será que ele ligou? Alguém instruiu? Eu digo abertamente, conversei 300 vezes com o Mauro Cid, tratamos de assuntos jornalísticos, profissionais, ponto. Não sei. Outra coisa estranha, no AI-5, a ditadura do AI-5, a polícia interrogava pessoas querendo saber o que a pessoa sabia. Agora, como estamos vendo por esses áudios, a polícia quer que a pessoa conte o que ela, a polícia, quer divulgar. É o contrário, você não tem que dizer que quem você conhece, a organização a que você pertence, subversiva, que está subindo, não. Você tem que dizer que fulano fez tal coisa para montar a história que interessa ao Alexandre de Moraes. Mas, o que é o ministro Alexandre de Moraes, além de ser ministro do Supremo? Porque ele é mais que os outros. Ontem, nós estávamos comentando a condenação de uma professora de 71 anos a 14 anos de prisão. Autor da sentença, Alexandre de Moraes. Ele examinou o caso, mas se não há individualização da conduta, por que ela foi condenada a 14 anos e não a 17,
como outros ou absolvida. Não há individualização da conduta. Ele não pode dizer, ela só fez isso. Não, porque eles já abriram mão de uma regra que não pode ser revogada. Já fizeram isso. O Alexandre de Moraes não é diferente do que foi resumido ali na frase do Luís XIV, quando era imperador da França. L'État c'est moi, o Estado sou eu. O Alexandre de Moraes está dizendo, a lei sou eu. O Supremo está agindo fora da lei e tem um homem que é a lei. Decidiu prender, como decidiu soltar, por um tempo sempre com tornozeleira. Solta. E ninguém tem nada a perguntar, nenhum ministro, nenhuma instituição, nenhum senador, o presidente do Senado, nada a dizer, deputados, sabe? O que é isso? O que é isso? Que cargo exerce o Alexandre de Moraes? A primeira coisa que eu quero saber. Segundo, qual é a lei? Que tipo de legislação ele está usando para condenar, soltar, etc. Ele manda no Brasil com o voto de quem? Com o voto de quem? Com o voto do Michel Temer, que o indicou. Ele assumiu o comando desses inquéritos todos, começou a assumir quando ele era o caçula da corte. Agora ele já é veterano lá. O que aconteceu? Por que ele é mais que os outros? Os outros não têm nada mais a dizer, os mais antigos concordam com isso. Antes havia regras. O AI-5 era um conjunto de regras. Você podia achar todas abomináveis, mas elas existiam. E agora você não sabe que lei você deve cumprir para não ir para a cadeia. Você depende da vontade do Alexandre de Moraes. Isso foi longe demais já há muito tempo. Já foi longe demais. É intolerável. E eu me pergunto como é que o Supremo vai sair dessa. Dito isso, boa noite, Ana. Boa noite, Paula, nossa chefe. Grande Alexandre Garcia, em Portugal. Meu amigo Piotto, que eu quis entrar logo no assunto para terminar devolvendo a palavra. E boa noite a vocês que nos acompanham aqui, sobretudo em Mato Grosso e por todo o Brasil e vários países. Pois é, Augusto, 93 mil telas nesse momento, acompanhando e exibindo Oeste Sem Filtro. Para quem está chegando agora, estamos transmitindo o programa diretamente de Cuiabá, Mato Grosso. E... Desculpe, falta um mistério fundamental. Pode terminar que eu queria depois fazer um complemento ligeiro. Ah, não, maravilha. Não, só para a gente falar, então, 93 mil telas aqui nesse momento. Hoje, uma transmissão de Cuiabá, São Paulo e Lisboa, Portugal. Tá muito chique esse Isso programa, tá né? chique. Muito bom. É o seguinte, vazou pela Veja. Sim. Então vou contar uma história. Poucos conhecem. O Zé Roberto Guzzo, que é simplesmente o maior jornalista brasileiro, foi demitido da Veja. Ele pediu demissão da Veja porque... Veja que ele levou de 140, 160 mil exemplares para 1.200.000. Não publicaram um artigo dele porque criticava o Supremo Tribunal Federal. Não publicaram. E ele saiu. Eu fui conversar com o dono da Veja, eu também escrevia lá. Tinha um blog. E ele foi muito simpático, dizendo que eu me confundia com a imagem da Veja, gostaria que eu ficasse na Veja e tal, só que tinha um pedido a fazer: não criticar o Supremo Tribunal Federal. Eu, evidentemente, preferi pedir demissão, porque eu não trabalho com injunções desse tipo. Por que a Veja foi escolhida para soltar isso? Para o bem ou para o mal, eu quero saber. A Veja se rebelou contra a determinação que lhe foi dada para não criticar o Supremo? Isso aí não pega bem para o Supremo. Ou o Supremo, que manda na Veja, determinou que era hora de prender de novo o Mauro Cid? Não sei. Essas perguntas têm de ser respondidas, ou então
que se declare inconstitucional a Constituição e fica tudo muito mais simples.